Nesse vídeo vou falar sobre o traço de caráter esquizoide, dor, recursos e estrutura corporal. Todos temos 5 traços de caráter formados na construção do nosso sistema nervoso. O primeiro a ser formado nessa construção é o traço esquizoide. Lembrando aqui que nada tem a ver os nomes com patologias. Eles foram preservados em consideração aos seus pesquisadores e criadores, ok? Vamos lá. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Me chamo Rosângela Furlan, analista corporal. Então, o traço de caráter esquizoide foi o primeiro a ser formado na formação do nosso sistema nervoso, que se iniciou na região cerebral. Na gestação, o útero de uma mãe pode se tornar frio e rígido devido a situações de estresse que ela possa vir a ter nesse período. O mundo externo da mãe afeta o mundo interno do feto. Como isso acontece? Quando uma mãe entra em um processo de estresse, suas emoções podem gerar sentimentos de tristeza, de raiva, de angústia, até mesmo susto, perdas, enfim, muitas coisas podem acontecer, né? O sistema sanguíneo irriga menos sangue para o útero, gerando assim um ambiente para o feto rígido e frio. O feto sente esse processo de rigidez, de um ambiente não aconchegante, como um incômodo, um desconforto. Como ele reage a isso? Ele se encolhe, fica quietinho, tem uma atitude de não existir, não se mexer. Quanto menos eu me mexer, melhor fica. Porque para ele, o se mexer tem relação com o existir. Pois bem, nessa necessidade que o feto tem de não se mexer, não existir, mexer o menos possível para não se tornar tão incômodo a sua existência, ele entra num processo de dor. E a dor do esquizoide é a rejeição. É como se ele pensasse assim: se eu me mexer fica ruim, não estou sendo aceito, entende? Então essa é essa situação onde se forma a dor da existência desse feto. Pode acontecer isso durante a gestação, assim como pode acontecer situações boas, claro que o feto vai reagir de outra forma. Mas quando essa situação acontece, pode acontecer esse mecanismo de defesa, porque os traços de caráter são mecanismos de defesa que durante esse processo da nossa construção neural, da nossa construção nervosa, tá? Nós, como feto até 5, 6 anos, vivenciamos as nossas experiências e como nós sentimos elas. Então, esse feto, ele se desenvolve desta forma, se sentindo rejeitado, se sentindo como se não está sendo bem-vindo. Então, a dor do esquizoide, como já disse, é a rejeição,
por não ter se sentindo bem-vindo, ter se sentindo o incômodo, não ter se sentido aceito dentro do seu mundo ultra-interino. Os recursos desse traço são fantásticos. Eles têm uma inteligência muito grande, uma capacidade de criação maravilhosa. É o mundo das ideias e respostas diferentes. Eles vivem em um mundo paralelo, porque o mundo mental para o esquizoide se torna uma fuga. No mundo dele, ele se fecha, né? Porque o mundo externo causa dor. Então, dentro da sua criatividade, do seu mundo imaginário, ele vive bem, vive de forma confortável. É um visionário, planeja, é uma pessoa muito criativa. É aquele que pensa fora da caixa, quem te diz o que pensa fora da caixinha. São pessoas que gostam de coisas diferentes, é aquele que a gente pode dizer são os esquisitos, os nerds, os que leem muito, estudam muito, têm ideias muito extraordinárias, vamos dizer assim. A estrutura corporal do esquizoide é de forma magra, eles são magros, olhos que são os que a gente pode dizer os magrelos, olhos ressaltados que não se conectam, olhos que com desfoque, né? Geralmente usam óculos, que são usados como barreira. A boca é fina e bem apagada, sem comunicação. São corpos sem energia, porque a energia se concentrou no cérebro, no mundo mental. Então, essas pessoas, elas são vistas como os quietos, até muitas vezes como os antipáticos. É aquela criança que quer ficar no quarto quieta, no computador, em jogos, leituras, são os que se saem muito bem nos estudos, mas eles não são bons em demonstrar seus sentimentos. Eles são racionais. Eles se fecharam dentro do seu mundo interno, sua mente, e não conseguem expressar sentimentos. Muitas vezes, tem muitas mães que pensam que seus filhos não as amam, mas não é. Eles não conseguem demonstrar, eles conseguem explicar o que sente, mas não conseguem explicar. Então, o mundo do traço de caráter esquizoide é um mundo mental. Ele precisou se desconectar com o mundo externo para poder existir. Ele sente medo, ele tem medo de existir, é como se ele não tivesse permissão para existir. Então se torna uma pessoa introspectiva, uma pessoa que tem ideias diferentes dos outros, tanto é que muitas vezes em reuniões de família ou dentro da própria família, na escola, grupos de amigos, ele não consegue se conectar com certas ideias, certos assuntos, porque não se sente conectado, ele não se conecta, ele não se sente à vontade. Muitos assuntos para o esquizoide são de irrelevância, porque eles vivem um mundo intelectual, um mundo mental, ok? Então esse é o mundo do esquizoide, o mundo racional, o mundo mental, o mundo criativo de muitas ideias. É um visionário em tudo que faz. Ele está sempre à frente em pensamentos, em ideias e em projetos, sempre pensando de forma diferente.
ok? Espero que tenham gostado. Dê o seu like, compartilhe. Agradeço de coração por ter me ouvido até aqui. E o próximo vídeo é sobre o traço de caráter oral. Gratidão e até breve.